Fala pessoal, aqui é o Léo do Mundo AI, bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo vai ser um vídeo bem interessante que a gente não vai falar de imagem, né? A gente vai tratar hoje de vozes. Vou demonstrar para vocês uma ferramenta que pode ser utilizada através de inteligência artificial para gerar vozes. E essas vozes, elas são bem realistas, onde você pode estar utilizando aí nos seus projetos para criar diversos tipos de conteúdo. Entre eles, fazer narração em voice-over para as animações que a gente cria aqui utilizando o Kyber ou outra ferramenta de edição de vídeo. Eu vou dar as dicas para vocês onde você consegue utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível, e com as dicas que eu vou passar para vocês vai ser praticamente impossível do Google detectar que essa é uma voz criada através de AI. Então, se você se interessa por esse conteúdo, fica até o final do vídeo. Eu vou dar dicas importantes, tem alguns macetes que se você perder você não vai conseguir obter o mesmo resultado que eu tenho aqui. Você já está ouvindo um exemplo da minha voz clonada. Lembrando que ao final do vídeo irei reproduzir uma animação especial que criei, utilizando as técnicas que vou ensinar neste tutorial. Então fique ligado e bora pro vídeo. Bom, nesse tutorial eu vou demonstrar para vocês uma ferramenta chamada Eleven Labs. Existem outras ferramentas aí que dá para você criar vozes, mas a mais realista de todas que eu testei até agora é a Eleven Labs. É uma ferramenta que eu não tinha feito um vídeo ainda, porque ela tinha um sotaque, né? A gente não conseguia gerar uma voz no idioma português brasileiro, porque eles não tinham esse módulo multilingual. Mas agora com o lançamento desse módulo, eu não posso deixar de fazer esse vídeo, porque é um vídeo bem importante e pode ajudar muita gente aí a estar criando conteúdo para o YouTube utilizando essa ferramenta. O link completo para esse site vai estar na descrição do vídeo, e o processo para acessar ele é bem simples. Você só precisa ter uma conta no Google, clicar em fazer o login, selecionar sua conta e ele já vai criar uma conta nova onde você vai ter acesso a essa página que eu estou aqui agora. Então essa é a página principal do site. Eu vou gerar, antes de começar a demonstrar todas as funções aqui, eu vou gerar para vocês um áudio inicial e a gente vai dar uma vasculhada aqui no site inteiro, onde vocês vão conhecer todos os recursos que eles têm disponíveis. Então eu já fiz aqui uma pré-seleção para quem quer utilizar a voz masculina. Uma das melhores vozes que eu encontrei se chama essa do Anthony aqui, e aqui na parte de configurações a gente pode deixar em default. Na minha configuração está em 86 a estabilidade e a claridade da voz está em 93. O default dela seria 75. Mas a melhor configuração que eu encontrei foi essa que está definida aqui. Eu vou deixar esses parâmetros também na descrição do vídeo. Eu criei previamente, utilizando o ChatGPT, um texto que eu colei aqui no Eleven Labs, que é um texto bem conhecido, né, para as pessoas que querem destravar a língua. E eu vou mandar gerar esse texto aqui e a gente vai escutar ele falando. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de Roma ficou com raiva, pegou a ratoeira e quis prender o rato que roeu a roupa do rei de Roma. Então aqui você ouviu ele falando, a voz é perfeita, né? E nem eu acho que consigo ler isso da forma que foi lido aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de Roma ficou com raiva, pegou a ratoeira e quis prender o rato que roeu a roupa do rei de Roma. Então a gente pode gravar isso na hora de treinar a voz, tá? Eu vou copiar um outro texto que eu gerei aqui também utilizando o ChatGPT, e o prompt que eu utilizei para isso foi esse prompt que está descrito aqui em cima. Escreva o texto para falar trava-línguas. Eu vou copiar aqui no Eleven Labs e vou pedir para ele gerar essa voz para a gente. Vamos ver o que ele vai trazer de resultado. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. O peito do pé de Pedro é preto. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Atrás da pia tem um prato de pêssegos. Quem o desprega bom despechista será. O doce perguntou pro doce. Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? A sábia não sabia que o sábio sabia que o sabiá sabia assobiar. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Se o que eu disse não foi desdito, é porque eu não disse o que disse. Então aqui a gente tem alguns exemplos de textos que são utilizados por fonoaudiólogos para destravar a língua. Então, para você que quer fazer aí voice over ou narração de vídeos, você pode estar treinando esses textos aqui. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, mas você pode gerar isso aleatoriamente utilizando o ChatGPT. Essa aqui é a voz do Anthony. O Anthony é um personagem aqui já pré-configurado pela Eleven Labs e é uma das melhores vozes que eu encontrei aqui no sistema deles. É claro que você pode estar modificando um pouco aqui as nuances. Eu creio que diversas pessoas vão estar utilizando essas vozes para estar gerando aí conteúdo de narração de vídeos. Agora, uma coisa importante, você não pode estar clonando qualquer tipo de voz. Para você clonar uma voz aqui, você tem que assinar um termo na hora de enviar o arquivo. Ele fala que você tem o
direitos sobre esse áudio. Então, se você tem a intenção de usar uma voz de alguém famoso, não faça isso, que você pode acabar cometendo um crime, né? Você não pode estar utilizando, clonando voz de terceiros e utilizando como fosse alguma coisa de propriedade sua. Claro que você pode pegar uma voz e fazer o treinamento dela e na hora de utilizar, você mexer aqui na estabilidade, na claridade, para ela não ficar tão na cara que é uma voz de uma pessoa conhecida. Beleza? Agora eu vou escolher uma outra voz aqui, a gente vai fazer alguns testes, eu vou escolher o Adam e eu vou diminuir aqui o texto, porque toda vez que a gente gera a voz, a gente acaba gastando os créditos e eu vou dar uma dica para vocês economizar os créditos na hora de fazer as narrações. Eu vou mandar ele gerar esse texto pequeno de 78 caracteres. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de Roma ficou com raiva. Pegou a ratoeira e quis prender o rato que roeu a roupa do rei de Roma. Você vê que essa voz não tem a mesma claridade, tem a voz do Anthony. Agora eu vou selecionar aqui a voz do Anthony, que é a voz que eu achei melhor, que está em 86 aqui em 93. Vamos mandar gerar, mas deixa eu baixar primeiro esse arquivo. Essa é a voz do Anthony. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. Agora eu vou gerar utilizando uma voz feminina. A gente tem aqui a voz da Bela. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. Então a gente vê que a voz dela é bem real, uma voz bem clara, apesar de ter um sotaque aí de paulista, mas é uma voz que não dá para você distinguir se é uma voz real ou uma voz criada por inteligência artificial. Agora eu vou fazer um teste aqui utilizando a minha voz, que eu clonei ela previamente, e eu vou demonstrar para vocês também como você pode clonar a sua voz. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. Aí você percebe que no caso do clone da voz que eu fiz, a gente tem uma perca do áudio, porque o áudio que eu enviei não era um áudio tão limpo. Eu aconselho você gravar um áudio com a clareza, com a qualidade boa, para você não ter ecos no fundo, que aqui a gente vê que a voz ficou um pouco presa e tem eco. E a gente vê também que ele utiliza o sotaque, né? Ele tem um sotaque puxando para o R aqui, que eu não tenho. Agora eu vou ensinar para vocês como você capturar a sua voz, enviar aqui e criar uma voz nova. É claro que o ideal, se você já tem sua voz gravada e você tem um áudio em boa qualidade, mas que não tenha no fundo nenhum tipo de som, tipo de música, algum tipo de efeito, você enviar esse áudio que você já vai conseguir uma voz perfeita. Agora, se você não tem esse áudio pronto, eu vou mostrar para vocês como você pode fazer isso. Para gravar a voz de exemplo com qualidade, eu aconselho vocês utilizarem esse site aqui e baixar essa ferramenta, que é o Audacity.org. É uma ferramenta gratuita e ela tem versões para vários tipos de sistemas operacionais. Você pode utilizar ela tanto no Windows, no Mac ou até mesmo no Linux. É só você acessar o site, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e depois que você baixar essa ferramenta, você vai abrir ela e eu vou demonstrar para vocês como vocês vão gravar. Agora eu estou com o aplicativo aqui aberto, eu vou gravar minha voz, eu vou utilizar aquele texto padrão e a gente vai ver se esse texto vai funcionar para poder capturar o estilo da minha voz e gerar um clone fiel à voz que eu falo naturalmente. Eu não vou fazer um tutorial aqui do Audacity, porque é um aplicativo bem simples, o intuito desse vídeo é somente fazer gravação da voz, mas depois que você abrir o aplicativo, o primeiro passo vai ser selecionar o dispositivo. Então você vai vir aqui em Audio Setup, selecionar aqui Recording Device e vai escolher o device que você vai usar para gravar. No meu caso, eu estou utilizando aqui o meu microfone, eu selecionei ele e agora eu vou clicar em gravar aqui nesse botão vermelho e vou ler o texto, que é o texto de Strava-Línguas, e a gente vai tentar fazer o clone da minha voz com um texto bem pequeno. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. O peito do pé de Pedro é preto. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora eu vou falar algumas coisas aleatórias com a voz um pouco mais natural para a ferramenta entender qual o estilo de voz que eu tenho, as nuances que eu utilizo na hora de falar. É claro que quanto mais áudio você enviar, pelo menos um áudio aí de 10 minutos de conversação, vai ser o ideal para que o treinamento seja mais eficaz. Enquanto sua mente se perdia nas histórias de aventuras e mistérios que ele acreditava estarem ocultos sobre as profundezas azuis. Existe uma diferença de você gravar a voz lendo ou fazendo a narração para uma voz conversada. Então, se você quer criar um clone da sua voz, eu aconselho você não somente gravar lendo, mas você dialogando normalmente como você dialogaria com a pessoa estando à sua frente. Mas é muito importante que você utilize um áudio de ótima qualidade.
sem ter esses sussurros que a gente escuta aqui na hora que está gravando e sem ter nenhum tipo de eco no fundo. Dessa forma você vai conseguir fazer uma boa clonagem, beleza? Eu acho que aqui a gente já tem 5 minutos e meio, eu creio que deve dar para o que eu preciso. Eu vou dar um stop. Agora eu vou dar um play para ouvir um pouco do áudio. Deixa eu voltar lá no início. Deixa eu ver se tem algum eco e a gente vai passar um filtro aqui para dar uma melhorada. Aqui a gente vê que a minha voz está muito alta, então está explodindo ali, está passando do vermelho. Então eu vou dar uma diminuída para a gente, na hora de salvar, não ter esse problema. Então eu vou diminuir aqui um pouco, não vou deixar passar de 6 decibéis, vou deixar em 89 para a gente ter uma qualidade um pouco melhor. No meu caso, 85% foi suficiente. Agora eu vou exportar esse arquivo, vou clicar aqui em Save, vou exportar para MP3, eu vou salvar lá em música, eu vou colocar ali Clone 2 e vou mandar enviar. Feito isso, a gente vai voltar aqui no site da Eleven Labs e agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar criar uma voz nova. Simplesmente vou clicar em adicionar voz, eu vou clicar aqui em adicionar Generative Voice e aqui no nome eu vou definir um nome para essa voz. Eu defini essa voz como Leonardo 3 e vou fazer o upload do arquivo. Vai ser esse arquivo clone 2. Eu vou colar ele aqui. E aqui a gente vê que ele não aceitou porque o arquivo tem mais do que 10 megabytes. Deixa eu ver se o clone 3 tem menos de 10 megabytes. Eu acredito porque foi a qualidade que eu gravei. Então eu vou voltar aqui no Audacity. Eu vou mandar exportar essa voz como MP3. E aqui, em vez de eu colocar esse 320 kbps, eu vou baixar aqui para 210. E vou mandar salvar novamente. Agora eu vou voltar aqui e vou fazer o upload do arquivo com a qualidade um pouco mais baixa. Então você pode ir testando, dependendo do tamanho do áudio que você fizer, você testa algumas opções para você conseguir enviar o arquivo da melhor qualidade possível, mas em um tamanho que ele aceite. Então o ideal é você gravar um áudio de boa qualidade sem barulho de fundo. Isso vai ajudar bastante na clonagem da voz aqui. Aqui você pode digitar alguma característica e, como eu falei antes, aqui embaixo você tem que concordar falando que essa voz não é uma voz de terceiros, né? Que não é a voz que você está copiando de alguém, é uma voz que você tem direitos autorais sobre ela. Agora você clica em adicionar voz. Então aqui eu tenho a minha voz clonada. Eu vou mandar gerar o áudio aqui com esse mesmo texto. Vamos ver o que ele vai trazer. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de Roma ficou com raiva, pegou a ratoeira e quis prender o rato que roeu a roupa do rei de Roma. Então aqui a gente vê que a voz que foi gerada, ela não parece muito com a minha voz. Então o que eu falo para vocês é que vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer a captura inicial da voz que vai ser utilizada para ser clonada. Aqui a gente tem a primeira voz que foi gerada, eu vou fazer o download dela. Vou colocar aqui como número 1, voz, vou salvar. E agora a gente consegue mexer aqui, ó. Onde você consegue estar mudando aqui a estabilidade da voz e mudando aqui também a clareza da voz. Então, quanto mais estável, quanto maior que o número, mais estável vai ficar. Então, vou colocar 86 aqui e aqui eu vou colocar 93, que é os parâmetros que eu uso lá na voz do Tony. E vou mandar gerar novamente o mesmo áudio para a gente fazer a comparação. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de Roma ficou com raiva, pegou a ratoeira e quis prender o rato que roeu a roupa do rei de Roma. Então aqui a gente vê que ele está falando um pouco mais rápido, né? Utilizando essas configurações. E agora vamos mudar tudo aqui, vamos colocar no 0. A gente está fazendo alguns testes. Eu estou fazendo esses testes aqui para que vocês não precisem estar fazendo. É claro que depois que você tiver a sua conta paga, porque eu aconselho pagar uma conta, porque é bem barato, né? Você consiga tá modificando aqui e salvar a voz até você chegar num padrão que atenda a sua necessidade. Agora eu vou gerar com estabilidade 0 e clareza 0. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de Roma ficou com raiva, pegou a ratoeira e quis prender o rato que roeu a roupa do rei de Roma. A gente vê que tem esse sopro no fundo, né? Que é a pausa que dá quando a gente está falando. Então, na edição do vídeo, a gente sempre corta isso. Então, aqui a gente vê que com a clareza e estabilidade 0, esse sopro, ele está saindo na voz. Então, vamos colocar agora aqui um 50% e vamos colocar aqui um 89% e vamos ver o que vai dar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de Roma ficou com raiva. Pegou a ratoeira e quis prender o rato que roeu a roupa do rei de Roma. Então dá para ver que dependendo do seu timbre de voz, ele não vai conseguir copiar fielmente o seu timbre, mas uma voz fica bem parecida. A grande vantagem de utilizar a voz clonada é que na hora de você fazer a narração, você simplesmente vai colar o texto, então os erros de português, essas pausas que a gente dá na hora que a gente está falando, sopro, isso praticamente não vai existir, então você consegue produzir conteúdo mais rápido utilizando uma ferramenta como essa. Até mesmo porque tem pessoas que não gostam da voz, então é uma ferramenta que veio para
suprir essa necessidade. Aqui no módulo aqui, quando a gente manda gerar a voz, a gente tem esse módulo multilingual e quando você seleciona esse de baixo aqui, ele vai gerar a voz utilizando esses padrões aqui. Então, quando você seleciona um multilingual, ele gera a voz tanto para inglês, alemão, polonês. Lembrando que ele vai ser bem estável para textos até 1000 caracteres. Acima de 1000 caracteres ele pode se tornar instável. E se você for gerar a voz no idioma inglês, eu aconselho você utilizar o monolingual 1, que seria o padrão deles. Uma outra opção que você tem é criar uma voz do nada. Então, para isso, você vai clicar aqui em adicionar voz, adicionar a voz generativa ou clone, e você vai escolher a primeira opção, que seria Voice Design. Nessa tela, você tem a opção de escolher o sexo da voz, eu vou escolher masculino, a idade da voz, eu vou escolher aqui meia idade, o acento, infelizmente para acento a gente não tem o idioma português brasileiro, então eu vou usar aqui o acento africano para ver como é que vai ser. Vou digitar um texto em português, e aqui você pode selecionar o tanto que esse acento vai interferir na voz, eu vou colocar aqui em 100%, vou deixar aqui mais ou menos 170%, e vou mandar gerar. Olá pessoal, sou o Leo do Mundo AI. Bem-vindos ao canal e a mais um vídeo interessante, onde não vamos falar de imagens, mas sim sobre vozes. Deu algum BO aqui, ele está falando os dois áudios juntos, mas eu vou mandar selecionar essa voz, você vai dar um nome para ela, vou colocar African, que seria o acento africano. Vou criar a voz e aqui a voz vai estar aqui no meu banco de vozes criadas. Beleza? Infelizmente, para o idioma português brasileiro ainda não tem um acento disponível. Então, basicamente seria isso. A gente não tem muitas funções aqui no site. É um site bem simples, é bem funcional. Você simplesmente tem que escolher uma voz que já é predefinida aqui no idioma inglês ou português. Ou você pode clonar a voz utilizando o passo a passo que eu acabei de passar para vocês. Aqui no Voice Lab é onde vai te dar acesso às vozes que você já clonou e as configurações e a opção também de selecionar uma dessas vozes. Aqui no History aparece todos os textos que você criou, onde você pode fazer o download. De repente tem alguma voz que você não salvou, algum texto, então aqui vai ter todos os áudios que você já criou, eles mantêm um histórico disso. Então é isso aí, pessoal, uma ferramenta bem simples de utilizar, uma ferramenta bem intuitiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agora vou soltar uma pequena animação com a narração utilizando essa ferramenta. Para você que ficou até o final do vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e a gente se vê no próximo vídeo. Você é capaz de alcançar grandes conquistas. Acredite em si mesmo e no seu potencial ilimitado. Encare cada desafio como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Não deixe o medo ou a dúvida te impedirem de perseguir seus sonhos. Mantenha-se focado, determinado e persistente, mesmo diante das adversidades. Lembre-se de que o caminho para o sucesso pode ser árduo, mas cada passo dado o aproxima mais do seu objetivo. Tenha confiança em suas habilidades e nunca subestime o poder da sua vontade. Você é capaz de superar qualquer obstáculo e conquistar grandes vitórias. Acredite em si mesmo e siga em frente com coragem e determinação. O mundo está pronto para presenciar o seu potencial brilhar.